Então tá, com relação a essa semana, né? Eu tive o primeiro trade aqui do Trade System do KNP Filter e Emílio Superbands com Take Profit no multiplier de 0,5 do Average Full Range, tá? Esse trade aqui foi exatamente esse sinal aqui, tá? Foi esse sinal nesse candle aqui, foi dia... no caso, o sinal foi dia 20 de dezembro, tá? Mas o trade, ele foi acionado, né, só no dia 27 de dezembro, porque eu entro com uma pending order, né? Esse trade system aqui, eu entro com uma pending order 3 pips acima do high, né, da alta desse candlestick aqui, tá? Então eu entro nesse trade system, basicamente o trade system é composto de uma entrada, né, uma pending order quando há o sinal do KMP filter, né? O KMP filter que é composto por 2 osciladores, que é o QQE-ADV, que é, digamos, um RSI modificado, e o outro indicador do KMP Filter é o MACD, Zero Lag MACD, que é uma versão modificada também do MACD, né, do Moving Average Convergence Divergence. Então, quando eu tenho esses dois sinais, o que o Trade System faz? Ele coloca uma pending order 3 pips acima da alta desse candle, e o meu take profit também, o meu take profit é no Emílio Superbands no multiplier de 0,5 do average to range, tá? Então o meu take profit era aqui, tá? E é justamente isso que está descrito aqui no MyFX Book, tá? Eu fiz só um trade até agora, né? Então eu entrei em 152 Open Price 152.03, Take Profit Price 152.585, tá? Então eu ganhei nesse trade aí 54 pips, tá? O tempo de duração do trade foi de 6 dias, né? E eu tive um net profit aí de 4 dólares e 81 centavos, porque eu estou usando o lote mínimo, né? Na verdade, eu estou testando esse trade system aqui no VPS, tá? Para verificar se o trade system é de fato lucrativo, tá? Então, basicamente, a entrada foi essa, né? Foi uma compra aqui no dia 27 de dezembro, né? E depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias depois, né? Porque teve aqui um final de semana, nesse candle aqui, que o trade system atingiu, que esse trade atingiu o take profit ali em 152.583, tá? E aí, uma análise interessante, é uma análise oriunda aí do conceito do Van Tarp, né, que é analisar o risco, né, a relação risco-retorno, essa aqui, né? Então, basicamente, eu entrei no trade a 152.03, né? Meu stop loss estava meu stop loss é 2 vezes o average do range, né? Então meu stop loss em 149.75 e o meu take profit lá no Emílio Superbands, né? O take profit é sempre no valor do Emílio Superbands em que ocorre o sinal do KNP Filter, né? Então, o meu take profit estava lá em 152.585, tá? Isso me rendeu 54.7 pips, tá? Só que eu arrisquei, para fazer esses 54.7 pips, eu arrisquei 228 pips, tá? Então, a minha relação de risco-retorno é de 0,24, ou praticamente um quarto, né? Ou seja, eu estava arriscando 4 pips para fazer 1, tá? E aí, claro, algumas pessoas podem dizer, mas isso é muito risco para ter um retorno. Não é bem assim, né? Esse é um pensamento até muitas vezes de iniciante, né? O que o iniciante faz?
que eu fazia também no início, né? Principalmente quando eu operava de uma maneira discrecionária, né? Que eu que colocava os trades. Eu colocava sempre um risco muito pequeno e um retorno grande. E aí, é claro, você acha legal, porque você tem um trade de risco-retorno aí, 4 para 1, né? Ah, estou arriscando 1 para ter um retorno de 5. Sim, só que aí tu toma stop na cabeça um monte de vezes, tu é estopado um monte de vezes, até o momento que tu para de operar, porque tu não confia mais na tua metodologia. Então, assim, tem muita coisa em trading o que funciona é totalmente o contrário daquilo que é divulgado na mídia, aí, divulgado geralmente nos livros de trading, enfim. Isso é algo também que me fascina sobre trading e sobre a vida, né? O quanto que, assim, alguns conselhos e algumas coisas que são aceitas como a normalidade, na verdade não funcionam, na verdade é o contrário, né? É o contrário que funciona. Então isso aqui é um exemplo, tá? E aí, dando uma análise simples desse trade system aqui, tá? Que é o KMP Filter mais Emílio Superbands com 0,5 de multiplier como take profit, tá? Eu vou mostrar agora esse trade system no Quant Analyzer. Tá? Se essa porra aqui carregar... Isso aqui é um lembrete que eu tenho que comprar um computador novo. Isso aqui é um absurdo. O cara quer se tornar um trader profissional, não tem um computador que não consegue nem gravar um vídeo e rodar um software simples que nem o Quant Analyzer ao mesmo tempo. Aí é foda. Então esse aqui é um lembrete para eu comprar um computador novo. Tá. Bom, vamos lá. Analisando aqui o Trade System, né? Esse Trade System aqui que gerou esse trade aqui, tá? Ele é um trade system que ele opera no diário, tá? Então a média de trades dele é de 2 trades ao mês, tá? Daí você pode pensar, ah, mas é pouco. Talvez, ok? Porque assim, o que tem que ser analisado no trade system é a capacidade de lucro que esse trade system vai te dar. Isso é o que importa no final, tá? E a capacidade de lucro ela depende em 90% ao position size, ou seja, ao tamanho da sua posição em cada trade. Tá? E o position size é uma função direta, position size depende do account size, ou do tamanho da sua conta. Então, a sua lucratividade vai depender muito mais do tamanho da sua conta do que, de fato, de quantas vezes que o Trade System opera. Né? Então, isso é uma coisa para se ter em mente. Assim. Mas, enfim. Esse aqui é um Trade System, né, do KMP Filter e Emílio Superbands com Profit Factor de 2,09, Return para Drawdown Ratio de 3,46. Esse Return para Drawdown Ratio é medido em dinheiro, tá? Então não é em porcentagem, é uma métrica de dinheiro, ou seja, quanto que eu tenho de retorno comparado a quanto que eu tenho de drawdown. Tá? Aqui que está o grande apelo desse trade system, né? Que é a taxa de acerto, winning percentage, ou win rate, que é 83,08%. Mas, claro, eu só tenho essa taxa de acerto porque o meu risco de retorno nos trades é similar a esse aqui. Tá? Então, em troca de ter uma taxa de acerto tão alta, eu tenho um risco-retorno tão baixo. Tá? E é assim em trade system como é na vida. Né? A gente sempre dá alguma coisa, abre mão de alguma coisa para ter outra. Né? Então aqui você abre mão de ter uma relação risco-retorno boa, né? Ou seja, essa relação risco-retorno não é boa, né? Eu estou arriscando 4 para fazer 1, tá? Mas a minha taxa de acerto é de 83%. Tá? O TARP Expectancy, né, ou R Expectancy de 0,16. Eu acho que é isso aí o mais relevante. Bom, uma coisa que é interessante é o Stability desse Trade System 0,89, né? A gente pode verificar isso
gráfico aqui no Equity Pool, né? Se a gente for analisar o Equity Chart desse Trade System, ele é bastante consistente, né? Pode ver que ele vai atingindo new highs aí, new equity highs, uma maneira bastante consistente. Ele tem bastante estabilidade, né? Aqui a gente vê um drawdown que ocorreu em 2017, né, nesse último ano que passou, que depois eu vou mostrar esse drawdown no gráfico, tá? E eu vou mostrar a importância do trader, mesmo que for um trader sistemático, como eu sou, né, que eu opero basicamente através de trade system, a importância da análise discricionária do trader, mesmo quando é um trade system totalmente manual, tá, que é executado por um robô. A importância dessa análise discricionária. Né? Ok, eu acho que isso é o mais relevante desse trade system aqui. Né? E agora eu vou acompanhar ele aí, como que ele vai se comportar no mercado. Né? Lembrando que o último teste, o teste mais importante de robustez para um trade system, é simplesmente colocar o trade system no VPS para rodar, para operar numa conta demo, né? E acompanhar as métricas do trade system. Né? E aí vir aqui no MyFX Book, né? E acompanhar quais as métricas do trade system. Tá? Então, claro, aqui como eu só tenho esse trade system aqui, ele não vai ter muitas métricas, como por exemplo Profit Factor aqui, tá? Claro, eu só tive um trade, então ele não tem ainda Profit Factor. Win Rate é importante acompanhar, né? Esse tipo de coisa, tá? Então, por exemplo, é importante eu começar a acompanhar se o meu Profit Factor aqui, ele está de acordo com o meu Profit Factor apresentado no meu backtest, tá? Ou se está desviando muito, enfim. Isso aqui que eu acho realmente importante. Tá? Exato, tem que vir aqui e começar a acompanhar o Trade System. Né? Bom, e desse Trade System aqui, outra coisa que eu queria mostrar interessante é o seguinte. Quando estiver analisando um Trade System aqui no Quant Analyzer, é muito interessante olhar isso aqui. Que é o desempenho do Trade System ano após ano. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu tive o trade... porque o que acontece? Aqui no Overview, eu tenho uma métrica do Trade System em geral, né? Então, como que ele, nesse meu caso aqui, eu tive um backtest de 5 anos, tá? Então, por exemplo, aqui, como que o Trade System, ele se comportou durante 5 anos. Agora, aqui é muito importante a gente vir e analisar como o Trade System se comporta em cada ano, tá? Então, por exemplo, aqui, em 2012, tá? Eu tive um Profit Factor de 4,59, tá? Muito bom, né? Apesar da minha win rate ser de 66%. Em 2013, eu tive um Profit Factor de 3,02, excelente. Apesar da minha win rate ser de 71%. Em 2014, eu tive um Profit Factor de 1,74, apesar da minha win rate ser 84%. Na verdade, aqui a minha win rate, isso é uma coisa interessante, né? Enquanto nesses 2 anos eu tive um trade system com uma win rate menor do que a win rate geral do trade system, eu tive profit factor maiores, né? E nesse ano, quando eu tive uma win rate maior, né, eu tive, na verdade, um profit factor menor. Então, isso, para mim, demonstra alguma robustez, tá, do trade system. Por quê? Porque ano após ano, eu quero que o meu trade system ele tenha um profit factor maior ou de acordo com o profit factor geral de todo o trade system,
ou eu quero que ele tenha uma win rate maior, tá? Que é exatamente o que ele mostra aqui, tá? Então, nesses 3 anos, ok, 2012, 2013, 2014. Em 2015, eu tive um Profit Factor de 2,92, muito bom. Em 2016, eu tive um Profit Factor de 5,44, tá? Show de bola. E uma Win Rate de 86%, então, assim, 2016 foi um ano muito bom para esse Trade System. E 2017, eu estava operando aí em 2017, o meu backtest não vai até o final do ano, né? Ele vai até ali 28 de agosto, na verdade até 9 de setembro, tá? Então até 9 de setembro eu tenho aí o Trade System com retorno negativo, né? Um Profit Factor de 0,51 e uma Win Rate de 57%. E aí, isso que é importante num Trade System, né? Quando o Trade System começa a se comportar fora do normal, né, começa a piorar, é importante que o estrategista, né, o trader que montou esse Trade System, ele vem aqui e ele começa a analisar, ok, mas por que esse Trade System teve um desempenho em 2017 abaixo do esperado? E basicamente aqui, né, nesse caso do GBPI, a resposta está aqui, tá? Esse aqui foi um período em 2017, isso aqui é o gráfico diário, né, onde o Trade System estava rodando, foi um período de consolidação para o GBP em que muitas ordens, em que o Trade System gerou todas essas ordens, né? Então pode ver aqui uma ordem, aqui outra ordem, outra, e que a maioria dessas ordens tomou stop loss porque esse trade system, porque o GBP Yen, na verdade, ele estava numa range aqui, né? Ele não ia para nenhum lado nem para o outro, né? Então, isso a gente pode ver aqui, né? Na lista de trades aqui. Que foram essas 1, 2, 3, 4, 5, 6 perdas consecutivas, tá? Que foram perdas oriundas desse movimento aqui. Basicamente, isso aqui era o mercado não indo para lugar nenhum, tá? E aí, os indicadores, né, o KMP Filter, que é composto de 2 indicadores, ele começou a dar um sinal após o outro, tá? Porque uma das características do KMP Filter também, se você for analisar, é que ele dá o sinal cedo, né? Então, por exemplo, aqui, veja que tem um sinal de venda justamente ali no topo do movimento, né? Um sinal bastante cedo, né? E essa é uma característica do sinal do indicador. Entretanto, quando ocorrem esses movimentos aqui de range, onde o mercado não vai para lugar nenhum, o indicador começa a dar também um monte de sinais, tá? Porque essa é a natureza do indicador. É aqui que é muito importante que o estrategista, o trader, ele conheça profundamente o seu trade system, tá? E é justamente esse o motivo pelo qual a maioria dos traders que querem, na verdade, as pessoas que querem se tornar traders e elas acabam comprando um trade system da internet ou comprando um trade system de um vendedor aí qualquer, elas acabam largando o trade system e acabam não tendo sucesso. Um referencial cognitivo muito importante é o seguinte: os melhores trade systems são aqueles que são desenvolvidos pela pessoa que vai operar o trade system. Tá? Vou repetir. Os melhores trade systems são desenvolvidos por aquela pessoa que também vai operar o trade system. Então, olha só que engraçado, né? O melhor trade system não é aquele que é o mais lucrativo, mas sim aquele trade system que ele é mais adaptado à personalidade, às características do trader que vai operar aquele trade system, tá? Então, assim, isso se manifesta aqui, né? Como eu conheço o sinal do KMP Filter, né? E eu sei, por exemplo aqui, gerou um sinal de compra, tá? Puta, mas o mercado não foi para lugar nenhum.
aí eu tomei stop loss. Gerou um sinal de venda, o mercado não foi para lugar nenhum, eu tomei stop loss. Gerou um sinal de compra aqui, ó. Eu fui acionado logo acima dessa alta aqui, desse candle, e aí o mercado caiu. Por quê? Porque o mercado não estava indo para lugar nenhum, e aí eu fui estopado, tá? Então, esse entendimento da natureza do edge do Trade System é muito importante, tá? Por isso que a pessoa que vai operar o Trade System precisa ser a pessoa que desenvolve o Trade System, como é o meu caso, né? E aí a gente pode ver que após todo esse período aqui de consolidação, veio um período no mercado em que aqui a gente teve um sinal aqui, né, isso é importante mostrar, veio um período no mercado de tendência, né, ou seja, de movimentos direcionais. A gente vê esse movimento direcional de alta, depois esse movimento direcional de baixa, depois esse movimento direcional de alta aqui, que também foi avisado, aqui também ocorreu o sinal do KMP Filter, né, isso que eu estava procurando. Depois aqui um movimentinho de queda, mas aí aqui o Trade System também iria atingir o Take Profit, porque o Take Profit seria aqui, né. Aqui também o Trade System iria atingir o Take Profit um candle após, né, o sinal. Aqui eu iria tomar o stop loss, e aqui que foi o último trade, que foi um take profit, né? Foi aqui que eu coloquei esse trade system para rodar no VPS, tá? Então isso é uma coisa muito importante, tá? De observar o trade system, o comportamento do trade system no mercado real, né? No live market, né? No VPS, né? O importante é desenvolver um trade system e já jogar para o VPS, tá? Já começar a acompanhar as métricas aí do trade system, tá? Que nem eu estou fazendo aqui. Bom, agora falando um pouco do GBP Yen para essa semana, né? Eu vou tirar esse KMP Filter aqui, vou tirar o Emílio Superband. Bom, o GBP Yen acabou de romper aqui essa máxima histórica não, a máxima do ano, né, de 2017, tá? Então, assim, o GBP Yen está numa tendência de alta muito forte, tá? Uma tendência de alta que foi sinalizada pelo KMP Filter, né? Então, assim, eu não vejo nenhuma possibilidade de movimento de queda ali, né? A não ser que seja criada uma zona de oferta aqui para o GBP Yen, até porque a próxima zona de oferta ela se encontra só aqui, né? Ali no 155.00, né? Então pode ver que o GBP Yen ele já está numa tendência de alta em um bom tempo, né? A gente teve aqui um fake, um breakout fake, né? Pro downside, né? Para baixo, e aí depois a gente teve um rompimento aí para cima, caracterizando aí o início dessa tendência de alta, né? Tá? Então aqui a gente continua aí com um viés de alta do GBP Yen, tá? Vamos observar como vai ser a ação do par para essa semana, tá? E observar se vai ocorrer a criação de alguma zona de oferta para o GBP Yen em níveis superiores de preço, tá? Eu vejo aqui o GBP Yen no H4, né? Eu vejo uma retração até esse nível de 1,5.250 como normal, tá?
Entretanto, caso o preço retrair no 152,50, essa aqui é uma zona muito importante para o preço, tá? Porque foi justamente a zona em que houve a rejeição do preço nessas últimas tentativas de alta, né? O preço veio aqui, pum, caiu, veio aqui, pum, caiu, veio aqui, pum, caiu. E agora o preço conseguiu romper. Então, se o GBP vier operar nesse 1.5250, para mim vai ser significativo ver a ação do preço aqui, tá? Então, para mim, os níveis mais importantes de preço pro GBP Yen nessas próximas semanas vão ser 152,50 e 1.55 bola a bola, tá? 15500, porque foi justamente essa última zona de oferta aqui, tá? E porque é uma zona psicológica também muito importante, tá? 15500. Então, para esse trade system agora é isso, tá? Essa foi uma análise aí do KMP Filter 0.5,